E aí, pessoal, Camina Samurai Pio na área com mais um vídeo. No vídeo de hoje, iremos falar sobre a falácia que é muito pregada aí pelas pandorinhas, pela sociedade, pelo caralho a quatro, sobre a tal dívida histórica que os homens têm com as pandorinhas. De que por muitos anos elas foram reféns do pensamento deles, que as pandorinhas eram oprimidas por eles, disso, assado, cozido e tal. No caso eu vou falar sobre como isso não existe. E caso um dia, eu ainda vou ser justo mais do que eu deveria, caso um dia essa merda realmente tivesse existido, já foi paga há muito tempo. Porque assim, uma coisa que você ouve muito por aí é sobre as mulheres sofriam na mão dos caras, as pandorinhas sofriam na mão dos homens. De que os homens oprimiam elas, de que elas tinham menos direitos, de que a sociedade toda construída em prol do homem e blá 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 blá. Você sabe, a ladainha de sempre. Só que se você olhar por um aspecto histórico, e principalmente por um aspecto civilizacional, você vai ver que no fim, não tô dizendo no fim, todo mundo era um bando de fudido. Mas as pandorinhas eram uma classe protegida. Se fosse uma classe protegida, ficariam em abrigos e casas fortes, não no meio de uma cidade. Porque quando se estourava uma guerra, os homens iam, não existia alistamento obrigatório para elas, os homens iam para a guerra e elas ficavam. E se a guerra era perdida, elas tinham dois destinos. Tipo, elas juravam lealdade. Cara, essa história de jurar lealdade não existe. Essa história de que elas não têm lealdade ao grupo. Cara, ninguém tem lealdade ao grupo algum. Ou tem ou não tem. Isso é independente de sexo. É uma questão de escolha. Não é uma questão de gênio, é uma questão de qualquer outra coisa. É uma questão de escolha. Quando a guerra era vencida, o lado perdedor, o que sobrava das pessoas, ou eram mortas, o que acontecia na maioria das vezes, dependendo do rei, ou viravam escravas. Mas isso é bom pra Pandorinha, que ela vai poder servir os caras, coisa e tal. Não, cara, não é assim que a banda toca. Eu sei que o Raccoon falava muito isso, mas não, infelizmente, eu não sou obrigado a concordar com todo mundo. Não é assim que a banda toca. O Raccoon falou muita coisa certa, mas essa é uma das coisas mais erradas que se pode dizer historicamente falando. Porque elas iam servir de escrava da rapaziada, elas iam servir de brinquedo da rapaziada de lá. E eu posso garantir, isso não é nada bom. Isso não é nada bom. Para quem estudou o que acontecia, bem, não é algo muito bonito de se pensar. E também em nada isso era diferente para os caras. Dependendo do tipo de população, do tipo de povo, os caras também eram levados para ser brinquedinhos. Vocês sabem do que eu tô falando. Iam ser usados de brinquedinho. Então essa história de que elas não têm fidelidade ao grupo, ninguém se tem. É uma escolha. Tipo, quando perdia, elas tinham que servir os caras. Muitas das vezes elas serviam mais de escravas. E escravo não serve, escravo é oprimido. Escravo serve para servir de mula de carga. E principalmente no caso delas, elas serviriam de brinquedinho. Aquela história de que, se elas quisessem se salvar, só abrir as pernas, as duas únicas coisas que vão acontecer, ou ela tomar um tiro, ou ser de brinquedo da rapaziada. E eu garanto, não é nada bom. Mas voltando ao foco do vídeo em questão, se você parar pra olhar a civilização em si, todo mundo era fudido. Todo mundo era um ferrado da vida. Desde as sociedades mais altas até as mais baixas. Mesmo em cidades super desenvolvidas como Atenas, coisa e tal,
ninguém ali prestava, necessariamente falando. Tinha uma cultura, tinha um rigor, tudo mais, mas ninguém ali prestava. Ah, capital da filosofia, capital das matemáticas, capital da sabe-se lá mais Deus o quê. No fim, ninguém ali prestava. E foi assim com muitas outras culturas. Com o tempo, os valores vão sendo ou esquecidos ou abandonados. É um resultado, digamos assim, natural, é o decaimento das coisas. E no que tange aos caras, os caras desde o início das civilizações, o ser humano já é acostumado com esse ciclo de subida e queda. Tanto é que é o ciclo das civilizações, o ciclo de todas as coisas. E, infelizmente, eu não posso usar livros muito específicos, como, sei lá, The Fate of the Empires. Porque, bem, muitos autores são reféns do tempo em que vivem. Dificilmente você vai encontrar um autor de livros de história que não é refém do tempo em que vive. Porque uma coisa que vocês têm que entender é, o tempo que você vive influencia, não influencia, mas pode influenciar o seu jeito de ver as coisas. Olha o que está acontecendo agora. E no caso dos historiadores, principalmente do Fate of Empires, é um livro muito bom, eu recomendo para ler, mas não, digamos assim, não pode ser usado como fonte de base histórica. Ele mostra muita coisa que é correta, coisa e tal, mas não pode ser usado de fonte de base histórica. Ele pode ser usado como uma linha de pensamento que é muito mais correta, na minha opinião. Em vez de usar como fonte de base, usar como linha de pensamento. Porque ele narra a subida, a descida, o progresso das coisas, o como vai caindo. Porque assim, gente, os impérios, as grandes civilizações caíram muito mais por causa de guerras do que necessariamente por degeneração. Se eu não estou enganado, a maior parte os impérios caíram muito mais por desastres naturais do que necessariamente falando degeneração. Os impérios caíram muito mais por guerras e desastres naturais do que necessariamente a degeneração da sua cultura. Eu tenho uma lista imensa, maior que meu braço, de culturas que estavam no seu auge, mas sumiram por causa de guerra e por causa de desastres naturais. Quando o nosso amiguinho Cristóvão Colombo chegou aqui nas Américas, muitas culturas daqui já tinham sumido. Só encontravam um pouquinho do pouquinho e alguns poucos registros. De resto, segue o bonde. E o que ocorre? Voltando lá naquele sentido dos seres humanos. Os seres humanos já são acostumados com essa subida e queda. E os caras, por serem mais fortes, mais rápidos, terem um comportamento em grupo melhor, porque como eu já falei, os homens têm muito mais facilidade de gerar amizade. Essa merda de sororidade não existe. É uma invenção. É uma, digamos assim, uma deixa que a gente inventa para tentar explicar um comportamento que necessariamente não existe. E o que ocorre? Por nós sermos assim, desde o início da humanidade, os homens acabavam se arriscando mais. Porque tinha que caçar, tinha que coletar alimento. E as pandorinhas ficavam na parte mais, digamos assim, secular do lar. Dessas coisas, catando fruta e construindo as casinhas. E cuidando dos filhotinhos. Isso se foi por mais de 2 milhões de anos. Tanto é que, assim, eu vou usar uma métrica aqui. 350 mil a 300 mil anos é que surgiu a humanidade moderna. O humano hoje em dia que a gente conhece, eu e você, a gente surgiu há mais ou menos 15 mil anos. Já o ser humano moderno, porque a gente é o contemporâneo. O ser humano moderno surgiu há mais ou menos uns 350 a 300 mil anos atrás. E isso diz muita coisa. E com o passar do tempo e das civilizações, os seres humanos foram evoluindo, foram criando civilizações, foram criando sociedades, teve contrato social, blá 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 blá. E mesmo nisso, os caras, como eles tomavam a frente, obviamente eles assumiam mais autoridade. Porque é aquela regra.
autoridade sem responsabilidade, sem autoridade, é escravidão. Já que eles se arriscavam mais, já que eles lutavam mais, e principalmente tinham que manter mais as coisas funcionando, eles tinham mais autoridade, mas em troca eles se ferravam mais para manter a sociedade segura. Não era só em prol de Pandorinha, tipo, você já tá pensando na tua Pandorinha. Não, você não tá pensando em nada, você tá pensando em não morrer. Porque a sociedade é criada para todos, é criado para homens, é criada para Pandorinhas, é criado para Pandorinhos e para as próximas gerações. Manter as coisas funcionando era um dever de todos tinham o seu lugar. Não era como uma sociedade de formigas, mas todos tinham o seu lugarzinho específico. E isso foi evoluindo. Ou seja, essa história de que os caras oprimiam é mentira, porque os caras estavam muito mais preocupados em manter tudo funcionando e não morrer do que necessariamente se preocupando em pisar na cabeça de Pandorinha. Mas elas não tinham os mesmos direitos políticos, não tinham os mesmos direitos civilizacionais e lá. Isso é uma mentira, porque apesar de que a política em si, de ter um líder, de ter um cara pra cima, seja recente, sim, e a ideia de eleger um líder, ela é recente na história humana, o que valia, principalmente nos povos mais antigos, era a lei do mais forte. O mais forte seria o que liderava, e os seus conchegados seguiriam e teriam um certo nível de autoridade. Para vocês terem uma noção, se vocês pegarem as sociedades indígenas mais antigas, que ainda perduram hoje em dia, elas são o mais próximo que você vai ter de um humano antigo. E você vai ver que no fim todo mundo tenta ajudar todo mundo, todos tentam ajudar todo mundo, e tem e depois e abaixo dele tem um grupo bem pequeno que mantém tudo em ordem, tudo funcionando. E principalmente também tem a figura religiosa, tipo, tem o cacique, tem o pajé e tem os seus guerreiros mais leais e mais fortes. Tanto que dependendo da cultura, se o cacique perder, o cara que ganha se torna um novo líder. Mas e os animais? Eu não vou usar métrica de animal, porque comparar o ser humano, os comportamentos humanos, a forma de evoluir do ser humano e a forma de como o ser humano se constrói, como isso, digamos assim, como era o nome? Fazendo um paralelo com os animais, é o mesmo que você tentar fazer um paralelo de um foguete com uma bicicleta. Não tem como. Você acaba sempre batendo na parede, porque sempre surge uma dúvida que acaba, digamos assim, ferrando seu argumento. Eu analiso os seres humanos como seres racionais, que é o que nós somos. Somos animais, animal a tua mãe. Somos seres racionais. Somos culpados de nossas ações e ponto final. Aceita que dói menos. Você não é refém do lugar onde você vive, das escolhas que as pessoas querem fazer pra você. Você é você. Você não é obrigado com uma bala na cabeça, com uma arma na cabeça. Você é livre. Principalmente na sociedade de hoje, você é livre. Vão te rechaçar, vão fazer acontecer, vão tentar te suprimir. Isso é problema deles e problema seu se você deixar. Porque você só fica na cabeça no chão se você estiver deixando. É assim que funciona. A cabeça das pessoas só fica no chão porque elas deixam a cabeça no chão. Porque senão pode levantar. Porque uma perna é mais fraca que 2 braços. Apesar dos músculos das pernas serem 3, 4 vezes mais fortes, uma perna é mais fraca que 2 braços. E você tem 2 ainda. E, digamos assim, conotativamente falando, você tem força para se levantar e passar por essa adversidade. E no que tange aos caras, sempre foi assim. Nunca houve uma época em que, digamos assim, os caras tinham melhores condições de vida, tinham mais direitos. Isso vinha com a condição dos caras também se ferrarem mais. Ou seja, nunca houve um pisar na cabeça. Nunca houve, pelo menos na maioria das vezes. Porque, como já falei, ser humano, quando quer, é filha da mãe. E eu tenho a mais absoluta certeza de que se os homens realmente tivessem mais, tipo assim, mais mesmo,
mais direito que Pandorinha, eles iam pisar na cabeça. Porque o ser humano é assim. O ser humano é assim. Dê poder a uma pessoa e você vai ver quem ela é de verdade. Isso não é uma questão de polo feminino ou polo masculino, não. Isso é uma questão de humanidade. A mesma coisa com elas. Elas ganharam poder, coisa e tal, e estão usando da maneira errada. Afinal, que tipo de classe privilegiada não vai querer pisar na cabeça das pessoas? E também, sendo estranho, eu nunca entendi essa ideia de classe. Ah, classe das Pandorinhas, classe dos homens. E não existe esse negócio de classe de Pandorinha, classe dos homens. No fim, todo mundo é ser humano. E apesar de, sim, Pandorinhas e homens pensarem de maneiras diferentes, no fim, as vertentes são iguais. As células são iguais. O pulso é igual. Quando digo pulso, os pulsos cerebrais são iguais. Um computador, dois computadores, mesmo que fossem rearranjados de formas diferentes, utilizam ainda a mesma base, zeros e uns. E essa base é a que faz eles fazerem todas as outras coisas, zeros e uns. E no que tange a elas dizerem dívida histórica, essa coisa nunca existiu, porque como eu já falei, no fim todo mundo era ferrado. E dependendo da sociedade, como uma das coisas que eu concordo com o Raccoon, elas ganhavam mais direitos. Pô, aqui no Brasil Império, no tempo do Brasil Império, Pandorinhas tinham boas condições de vida, tinham belos direitos. Só que não vale. O que acontece? Cria-se uma falsa ideia de dívida histórica e o pessoal acredita. Por quê? Porque é barato, fácil e é gostoso de se ouvir nos ouvidos. É algo que amacia a soberba. E tem vários outros fatores, tipo, quando tinha empregos mais perigosos, eles eram predominantemente mais, digamos assim, mais trabalhados pelos homens. Em guerras, os homens tinham que tomar a frente. Os homens sempre foram, digamos assim, propelidos a se sacrificarem mais, enquanto as Pandorinhas foram propelidas a ter que ficar mais em casa. Porque elas só veem esse lado de elas serem propelidas a ter que ficar em casa e cuidar da casa. Porque eu tenho uma ideia de que ninguém devia ser propelido a nada. Tipo, você não pode obrigar ninguém. Ah, mas isso vai criar uma sociedade melhor. Não funciona assim. Você criar a sociedade das formigas não funciona. Ah, mas por que a sociedade formiga não funciona? Ela é toda organizadinha, bonitinha. Sim, mas é por causa desse tipo de sociedade das formigas que elas atacam umas às outras. Essa sociedade de que o ser humano é o único animal que guerreia com seus iguais é a maior mentira do mundo. Todos os animais que reúnem mini-sociedades fazem isso. Todos, sem exceção. Ou seja, isso não é uma característica intrínseca do ser humano, é uma característica intrínseca de sociedade. Um grupo tem outro grupo. E se eles não se bicam, eles acabam colidindo. Isso não é uma questão de humanos e animais, é uma questão de lógica básica. Porque até a matéria e os átomos funcionam assim. Então é isso, se você ouvir que uma Pandorinha dizer dívida histórica porque as mulheres sempre tiveram menos direitos, sempre tiveram menos recursos, coisa e tal, bem, diga pra ela. Você aceitaria então naquela época trabalhar no chão de fábrica sem direitos trabalhistas, ser obrigado a lutar uma guerra e ser humilhado em público por outras Pandorinhas com uma pena branca? De sempre ser considerado o monstro da questão? Porque elas só veem um lado delas. Mas o cara em si era tão fodido quanto. Só que elas pintaram historicamente de outra forma. Aqui eu Camina, Samurai Bill, curtam, comentem, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e até a próxima!